Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Robson e venho trazer mais uma palavra de Deus aqui para a sua vida. E o texto que estarei lendo se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, fala sobre a doença do rei Ezequias. Eu estarei lendo aqui o verso 5, que diz assim: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Esta palavra aqui nos fala sobre a doença de Ezequias. A Bíblia diz que ele adoeceu por aqueles dias de uma doença mortal. E Deus manda o profeta Isaías na casa dele, dizendo para ele que ele arrumasse a sua casa, porque ele não ia ficar bom daquela enfermidade, que ele ia morrer, e ele arrumasse a sua casa, botasse em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele pega aquela palavra, ouve aquela palavra, e ele vai aos pés do Senhor e ora a Deus e começa a falar para o Senhor Deus, dizendo: ó Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, que eu fiz a tua vontade, que o meu coração era reto diante do Senhor e fiz a tua vontade. E a Bíblia diz que ele chora muitíssimo naquele momento. E a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías saísse do templo, Deus fala novamente para ele, dizendo: volta lá com o meu servo, capitão do meu povo, e dize a ele que eu sararei a sua doença. E mais ainda, acrescentarei aos seus dias 15 anos, e ele subirá à casa do Senhor. E também livrarei ele das mãos do rei da Síria e guardarei a cidade. Que palavra maravilhosa! Que oração extraordinária do rei Ezequias. A Bíblia diz que foi imediato a resposta de Deus para a oração desse rei. Deus também ele tem uma bênção para a minha vida e a sua vida. Você sabia que o homem estava enfermo também? Estava doente com uma enfermidade mortal, uma doença que se chama pecado. A Bíblia diz que Jesus também, como Deus enviou o profeta Isaías ali na casa do rei Ezequias, Deus também ele envia o seu filho na terra para mudar a nossa situação, a sua situação, porque Deus viu que o homem estava também enfermo e com uma enfermidade mortal. E Deus manda o seu filho para morrer na cruz do Calvário para mudar a nossa situação. Deus diz para o profeta Isaías: volta lá e dize para ele que eu vou sarar a sua enfermidade. Jesus também tomou sobre si todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que ele sarou as nossas enfermidades, curou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. A Bíblia fala isso, que ele toma sobre si as nossas enfermidades. Curou. E a maior enfermidade que o homem estava passando nessa terra se chama pecado. Dessa doença o homem não podia se livrar. Essa doença ia levar o homem para a morte eterna. Mas Deus, quando envia seu filho, ele muda esta situação. Então, Deus fala que ia acrescentar a Ezequias mais 15 anos de vida. Então, o nosso tempo também, ele era limitado. Mas Deus muda isso através de Jesus Cristo e através do Senhor. Agora nós podemos ter longos dias,
como ele acrescenta 15 anos na vida de Ezequias, ele quer acrescentar na sua vida a eternidade. Vida longa, vida com Deus. Jesus também fez isso conosco. Jesus quer fazer isso na sua vida. Ele quer acrescentar na sua vida longos dias. Não somente 15 anos. Não. Ele quer acrescentar uma eternidade na sua vida. A morte não é o fim, mas a Bíblia diz que o homem vai viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Então Jesus, ele faz isso na nossa vida na cruz do Calvário, como ele fez na vida do rei Ezequias. Ele quer fazer na minha e na sua vida. E o que nós podemos fazer para merecer isso? Vamos olhar para Ezequias? A Bíblia diz que ele andou na presença de Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tinha um coração reto. E ele ora a Deus e diz: Senhor, lembra-te que andei na tua presença. Lembra-te que eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Se você andar na presença de Deus, se você fazer a vontade do Senhor, a sua salvação está garantida. Você vai viver eternamente com Deus. Então, antes que a morte chegasse no homem, antes que o profeta saísse do templo, Deus manda ele voltar. Antes que a condenação eterna chegasse na vida do homem, Deus manda Jesus para salvar da morte eterna. Aceite Jesus para que você tenha o direito de viver eternamente com Ele. Que Deus abençoe você com esta palavra. Que esta palavra fortaleça o seu coração. E quero dizer para você que você é especial para Deus. Que Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário para lhe dar vida eterna com Ele. Compartilhe essa palavra com o seu amigo, com o seu familiar. Dê o like para ajudar esse canal. Se inscreva no canal e faça um comentário em nome de Jesus. Amém.